Oi, eu sou a Brenda e esse é o Flash de Investimentos, onde eu converso com o time de investimento da Elos para saber como foi a rentabilidade dos nossos planos no último mês. Carlos, para a gente começar, né, fala para a gente como que foi o cenário macroeconômico tanto aqui no Brasil quanto lá fora nesse último mês de junho. Ótimo. Bom, em junho, né, assim como nos últimos flashes, a gente tem sempre começado pelo mesmo assunto, que é, de fato, a incerteza geopolítica, né, e a guerra, e esse conflito no Oriente Médio que continuou a acontecer. Então, a gente teve ali em algum momento, talvez ali um pouco de uma postura mais diplomática entre os dois países, que fez com que o preço do petróleo se acomodasse um pouco num nível mais baixo, né? E ainda assim, né, a gente fica reticente porque sempre tem esse vai e volta, né, Sim. entre Estados Unidos e o Oriente Médio, né? Então, falando um pouco mais de Estados Unidos, aproveitando, né, o mercado de trabalho e os investimentos relacionados à inteligência artificial e tecnologia continuam muito fortes, né? Legal. Só que isso tem causado, né, pressões inflacionárias, né, nos Estados Unidos, o que faz com que, né, os juros, né, lá tenham que estar maiores, né? Então o Fed teve a sua reunião, né, e os juros foram mantidos ali, né, entre 3,5 e 3,75 ao ano. Uhum. E as próximas decisões, obviamente, vão depender, né, do que a gente tem de resultado de inflação, dado que existe essa pressão inflacionária também por parte de energia, né, por conta do Sim. petróleo. Uhum. Se a gente falar um pouquinho das ações também nos Estados Unidos, esse foi um mês também mais volátil, né? Um mês que a bolsa sofreu um pouco mais, né? Mas ainda assim, no final do mês, o S&P 500, que é a bolsa, uma das bolsas dos Estados Unidos, ainda teve uma rentabilidade positiva de 1,2. E isso está muito ligado também às empresas, como a gente já comentou, de tecnologia, de inteligência artificial, né? Uhum. E, de maneira geral, assim, né, o cenário internacional, ele se mantém bem desafiador, né, como a gente tem sempre falado, né, especialmente para os países emergentes. A gente acaba sofrendo mais por ser emergente, então essa combinação de um juro americano um pouco mais elevado, né, com a valorização do dólar no mundo, né, em junho, né, fez com que o dólar aqui no Brasil, né, tivesse uma valorização, ou seja, subiu 2,17% o dólar, fechou ali mais ou menos a 5,18. A gente estava num patamar mais baixo no início do mês. E essas incertezas todas, né, reduziram o apetite dos estrangeiros a ativos que eles consideram de mais riscos, Sim. mais exóticos, que é o caso do Brasil. Né? A gente é considerado um país emergente e tem essa visão um pouco de mais risco para o investidor estrangeiro. Aproveitando e falando de Brasil, né, a bolsa aqui, né, o Ibovespa, teve um mês relativamente ruim, né? A gente teve uma queda de aproximadamente 1%, ele ficou em torno de 172 mil pontos, nada muito alarmante, né? Até porque a gente está passando por um ambiente de fato de incerteza, tanto fiscal, né, na parte fiscal, quanto Sim. as eleições vão se aproximando, e isso faz também com que, naturalmente, haja uma volatilidade maior da Bolsa aqui no Brasil, né? E o nível bem elevado ainda das taxas de juros aqui no Brasil, que a gente vai falar um pouquinho mais Uhum. para frente. Apesar disso, no semestre, né, porque a gente está fechando o semestre agora em junho, Sim. né, a bolsa ainda encerrou com uma alta interessante ali de mais ou menos 7%. Então, a gente ainda está positivo no ano. Agora, falando de taxas de juros, né, política monetária, né, no mês o Copom, né, que é quem decide, né, a taxa de juros, a taxa Selic, Uhum. baixou a taxa de juros para 14,25 ao ano, uma redução pequena, né, uma redução gradual, mas assim a gente tem visto que talvez, né, essa redução ela se mantenha estagnada por algum tempo, ou seja, menor do que o esperado, porque a inflação realmente tem sido um fator preocupante aqui também no Brasil, né? Sim. Então, o juro real, né, ainda continua muito alto. Bom, apesar disso, né, a inflação teve um mês mais interessante, né, o INPC, que é o índice que a gente acompanha aqui para Elos, né, de número de inflação, teve uma variação muito menor do que o esperado, então teve uma variação de 0,14 no mês, né, acelerando de maneira bem relevante em comparação, por exemplo, ao mês passado, que teve uma alta de 0,65.
Então, esse resultado ele nos traz um alívio, né, principalmente para os planos BDs, que tem a meta atuarial, né, atrelada à inflação, mas isso ainda exige cautela, né? Então, a gente consegue, de fato, ver que, né, com tudo isso que a gente falou, os planos mais conservadores aqui no mês, né, os perfis mais conservadores tiveram um resultado mais interessante, né, os protetores ficaram em torno de 1, enquanto os perfis mais arriscados, né, como o visionário, tiveram ali um retorno próximo de 0,6 no mês, né? Então, justamente refletindo tudo isso que a gente falou de um cenário mais incerto e de mais volatilidade nas bolsas. E se você quiser saber mais sobre a rentabilidade do seu plano, acesse nosso site na área de investimentos, elos.org.br. Até a próxima!